Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estou aqui com vocês e confesso a você em casa, eu também, durante o louvor, estava sentindo muita presença de Deus, aqui adorando a Deus e feliz por estar com vocês. Então, você que está participando dessa transmissão, eu quero dizer que eu tenho vários pedidos de orações aqui que os irmãos fizeram. Antes de nós terminarmos, eu vou estar orando por alguns pedidos de oração, também lendo alguns testemunhos de pessoas que nós oramos aqui, que estavam internadas com a Covid e já estão em casa, já estão em recuperação, estão curadas. Então, eu vou estar fazendo isso, vou estar falando. Eu quero agradecer aqui vários irmãos que estão presentes, como sempre, a irmã da Líria, a Rosângela, o Elton, a Michele Lima, a Jocineide, a Gilda, o Vitor Pinheiro, Vitor Abraço, Charlene, Matheus, Renato Ferreira, Lene Guedes, Aldenora, Matheus, Tânia, enfim, vários irmãos que estão presentes, né, nesse culto. Uma outra coisa que eu queria pedir muito a vocês é que vocês compartilhem essa transmissão. Então, você está agora assistindo essa transmissão, bota aí, compartilha com todos os seus contatos, com seus amigos, vai no Facebook, compartilha, no Instagram compartilha, aqui no YouTube compartilha, porque, deixa eu te explicar, esse compartilhamento faz com que o YouTube, o Instagram, o Facebook, faz com que eles consigam ter uma leitura de que o nosso conteúdo tem sido relevante e ele vai abrir no canal dele, se eu não me engano, eu acho que é assim que funciona, para que mais pessoas assistam esse culto. E eu tenho certeza que, como eu aqui agora já estou sendo abençoado, no meio dos louvores, né, com a equipe de louvor aí, Deus tem usado muito a vida desses irmãos queridos, amados, Rafael, né, os músicos que estão tocando aí, o pessoal da Contivi que está transmitindo, graças a Deus pela vida de vocês. Mas eu queria agora, nesse momento, pedir que você concentrasse, parasse tudo agora, porque eu quero pregar uma palavra aqui para vocês, eu quero tentar ser rápido, mas eu quero falar com você nessa noite sobre restauração. E eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu tenho uma expectativa verdadeira, real, de que nessa noite, que nesse momento, Deus está entrando nas casas. Deus está entrando na tua casa aí, para poder fortalecer a tua vida, para poder te dar um novo ânimo. A palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é esperança. Então, eu creio que o poder da palavra de Deus, né, existe um poder nessa palavra que pode te levantar, que pode te restaurar, e essa noite é uma noite de restauração. Deus tem prazer na restauração. Então, abre o teu coração, se ainda não compartilhou, compartilhe outra coisa. Dá um like aí, um joia, no YouTube, no Facebook, né? Comenta, faz isso, como eu estava pedindo anteriormente para vocês, porque isso é muito importante para a gente. Vamos lá, gente. Abre a sua Bíblia comigo aí, no Salmo 126. E como eu comecei esse culto lendo o Salmo pela tradução de Eugênio Peterson, eu quero também agora ler o Salmo 126, que tem a ver com o que nós vamos conversar aqui. Eu vou ler também na tradução dele, né, uma tradução mais contemporânea. Salmo 126. Que é aquele salmo que você já conhece, de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, ele vai dizer assim, parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos, sem acreditar de tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. O Eterno foi maravilhoso conosco. Somos um povo feliz. E agora o Eterno age de novo em nosso favor, enviando chuvas sobre a nossa vida assolada pela seca. Assim os que plantaram sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita, e os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. Eu quero falar com você sobre o poder da restauração de Deus na vida de todo aquele que crê, na vida dos seus filhos. E a alegria que Deus tem, muita alegria, de transformar pessoas e situações ruins, situações difíceis,
difíceis em grandes mananciais. Eu já li esse texto, e esse texto fala de um momento que o povo de Israel estava vivendo. Naquela época, rapidamente para contextualizar, por um decreto do imperador Ciro, era o imperador da época, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e ele então retorna para Jerusalém depois desse decreto do imperador. O remanescente que existia de Judá voltou para Jerusalém e eles estavam alegres. Por quê? Porque durante 70 anos eles ficaram presos, exilados. E o que parecia ser impossível aconteceu. Eles foram libertos daquela situação. Naquela ocasião, o povo de Israel viveu um grande período preso, sem liberdade. Eles estavam afastados do favor de Deus, porque eles decidiram viver pelos seus próprios pensamentos e viveram alguns momentos muito difíceis na história daquele povo. Um tempo de sequidão, um tempo de tristeza, um tempo de desesperança passou a dominar a vida deles. Não havia probabilidade real de reconstrução, de restauração aos seus próprios olhos. Ou seja, eles estavam numa situação onde eles não viam esperança. E pode ser que você esteja ouvindo essa palavra e que você esteja numa situação, num ponto em que você não tem mais esperança, em que você não tem mais nem forças para poder lutar. Eu quero dizer para você que Deus tem o poder de restaurar vidas e situações. Muitas pessoas hoje, isso é importante dizer, pelos mais variados motivos, elas estão vivendo um tempo de escravidão espiritual, estão vivendo cativas em suas próprias casas, nos seus próprios pensamentos, estão sendo absorvidos pelo medo, né? Olhando para os problemas com uma incapacidade total, achando que não há solução. E nesses dias, por exemplo, e especificamente de isolamento social, elas estão percebendo um vazio, estão percebendo um desespero. Isso fica mais latente devido a essa impossibilidade, né? Graças ao isolamento social, de lançar mão de subterfúgios que comumente ela lançava para poder subterfúgios capazes de fazer ela esquecer o seu problema, né? Mas hoje estão sendo obrigadas, por tudo isso que nós estamos vivendo, a conviver 24 horas até mesmo consigo próprio, sem poder fugir muito da realidade que a cerca. E nesse momento é que eu quero também trazer uma fala de Jesus Cristo que tem a ver com esse momento, e é uma fala maravilhosa para quem está cansado, para quem está sem esperança, para quem já não sabe o que vai fazer. Jesus, ele veio ao mundo e, dentre diversas falas que Jesus teve, uma delas foi essa, onde ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Eu quero te dar uma boa notícia. Você que está vivendo dias ruins, dias de desespero, de tristeza, né? Pode ser que nesse momento agora você esteja muito angustiado ou muito angustiada. Eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, ele tem a paz e ele pode te dar a paz agora, nesse momento. Deixa eu interromper essa que eu estou dando, porque eu tenho aqui no meu coração, né, me deu uma vontade, um desejo, nesse momento exato, de fazer uma oração específica por você que está em casa, sem esperança, angustiado, com um aperto no peito. Eu quero agora, em nome de Jesus, orar por você e profetizar sobre a tua vida agora, nesse momento. A única coisa que eu vou pedir, se nós estivéssemos na igreja, eu ia pedir para você colocar a mão no seu coração. E eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. E você que quer receber essa oração, que vai receber essa oração agora, nesse momento eu estou com o meu celular aqui, tá vendo? E eu vou ver quem quer essa oração. Faz um sinal aqui na mensagem, levanta a sua mão aqui ou faz um joia, porque eu quero ver exatamente por quem eu estou orando e eu quero ministrar sobre a tua vida. Depois eu volto a pregar, mas eu quero interromper essa pregação para orar, para declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, a paz de Cristo. E a partir de hoje, essa paz vai inundar a sua vida agora, essa tristeza vai sair, em nome de Jesus. Eu queria que você fizesse isso, que você colocasse a mão. Deixa eu voltar aqui. Amém, está aqui.
Paulo Sérgio, amém. Josiane, Aldenora, Elton, Michele, Adilene, Jocineide, Fábio Barbosa Romão, Sofia, Diores, Matheus, Michele Lima, Verônica, Ana Paula, Joyce, já é hoje, irmãos. Aleluia. Hoje isso vai acabar. Eu creio. Deus vai agir na sua vida agora, na sua casa. Há um poder nesse nome que não tem barreiras, não tem distância. Aquele centurião falou, eu não sou digno, Jesus, que tu entres na minha casa. Basta que tu envies uma palavra e o meu filho da minha casa vai ser curado e você vai ser curada, restaurada, restabelecida na sua fé, na sua esperança e na sua paz agora, em nome de Jesus. Porque não, pelo poder que há, na autoridade desse nome, agora eu vou orar por você e eu tenho certeza absoluta que a paz de Cristo vai reinar sobre a tua vida. Você crê nisso? Diz amém na tua casa, põe a mão no teu coração agora. Põe a mão no seu coração. Amém? Põe a mão no seu coração e eu vou fazer essa oração por você, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sei que essa oração é uma oração, ó Deus, inspirada na tua vontade. Eu sei, Pai, que esses irmãos que levantaram suas mãos, que estão agora em casa com a mão no coração, eu sei que não há distância para a atuação do teu poder. O teu reino não consiste apenas em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. E nesse momento, em nome de Jesus, eu declaro, eu repreendo todo espírito de medo, eu repreendo todo espírito de angústia, eu repreendo na mente do meu irmão toda tristeza aguda, toda depressão, todo espírito, ó Deus, de síndrome do pânico, tudo que está tirando a paz do meu irmão, tudo que faz ele, ó Pai, ficar angustiado, angústia presa no peito agora, nesse momento eu oro, nesse momento eu declaro a cura. Eu repreendo, se é uma ação maligna na vida do meu irmão, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, espírito maligno, que você possa bater em retirada em nome de Jesus e que haja uma cura, que haja um tocar, um mover, uma graça de Deus em nome de Jesus sobre a vida do meu irmão. Recebe essa cura, recebe essa oração em nome de Jesus. E agora você vai declarar comigo. Declara aí comigo, abre a tua boca e fala comigo. Eu, aí fala o seu nome, Glaucio, declaro que sobre a minha vida está a paz de Cristo. Eu declaro a vitória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu fui curado, eu sou sarado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu sei que Deus está agindo, hein? Eu já estou percebendo que Deus está atuando nessa noite. Glória a Deus. Vou voltar aqui. Então Jesus falou, deixa a minha paz vos dou. Eu estava falando anteriormente aqui que muitas pessoas estão deprimidas, angustiadas dentro da sua própria casa. Devido a essa quarentena até agravou, porque não conseguem mais usar de subterfúgios para fugir dessa situação. Né? Não podem sair, não podem ir para uma festa, não podem beber, não podem usar drogas. Ou, quer dizer, até podem, né? Em casa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não podem sair para poder, de repente, esquecer um pouco a situação em que estão vivendo. Mas eu quero dizer para você que quando você sai, quando você busca subterfúgios para poder curar tentar curar a sua alma, ou ter a paz que o mundo dá, que é uma paz passageira, eu quero dizer para você que isso não vai adiantar nada. E hoje é o momento de você entender que o que você precisa é do Espírito Santo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque ele vai preencher qualquer vazio na sua vida e você não vai precisar de mais nada, a não ser da presença dele, para ser feliz em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação.
você vai estar firme sabendo que Deus está contigo. Eu quero, como disse, agora te dar uma boa notícia, porque você não precisa viver assim. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você nessa noite. O fato é que o nosso Deus, ele tem esse poder de reconstrução, ele tem o poder de restauração. O salmista, quando escreveu o salmo que nós lemos anteriormente, né, ele revelou a alegria que o povo estava. E reconhecendo uma ação de Deus naquele processo de saída do cativeiro. Deus estava restaurando a sorte no viveiro de 70 anos, viver e construir a vida deles em Jerusalém. E estavam cantando de alegria, estavam cantando. E nós ainda essa noite, depois dessa palavra, nós vamos ainda cantar. E vamos cantar de alegria pela restauração que Deus está produzindo na sua vida. Tenha ânimo, não fique abatido. Há um Deus todo-poderoso cuidando de você. E acima dessas nuvens negras existe um sol que está brilhando. E o sol é Jesus. Ele é o sol da nossa justiça. Fica firme, seja animado nessa noite. Deus está contigo. Deus restaura. Ele tem essa vontade, ele tem esse poder de reconstrução. Agora, o processo de restauração, geralmente ele vai ser precedido de uma chamada da parte de Deus, de uma orientação, de uma convocação. Hoje, Deus está te convocando também para que esse processo de restauração, ele comece na sua vida. E essa chamada foi a chamada que Pedro deu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, quando pregando para muitas pessoas, Pedro ele estava falando, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados, de sorte que venham os tempos de refrigério, que nós poderíamos falar, os tempos de restauração na presença de Deus. Eu quero reafirmar esse caráter de Deus. Deus, em todo tempo, está pronto para fazer ou para resgatar aquilo que foi perdido. A restauração de Deus, ela vem acompanhada com refrigério. Deus, hoje, nessa noite, ele te restaura e, ao mesmo tempo, ele te dá um refrigério. Mas é precedido de um arrependimento, é precedido, muitas vezes, de uma parada, de pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mostre o que nós precisamos também mudar dentro desse processo. Nós podemos nos reportar para o início da criação. O homem tinha tudo de bom e nada faltava para o homem. O mundo foi criado para ele e ele contava com a presença de Deus diariamente. Após essa queda, ele perdeu exatamente todas essas coisas. E o seu estado original, ele se foi. Um prejuízo se instalou na vida do homem. E o que era bom foi embora, se perdeu. Mas não obstante tal perda, isso é que nós precisamos saber. Deus no tempo, e durante todo o tempo e toda a história, ele nos revelou de forma incontestável o seu interesse em restaurar toda a vida do homem, o que culminou no envio e depois na morte do seu único filho em favor de cada um de nós que cremos, para que hoje nós possamos viver esses tempos de refrigério, esse tempo de alegria. Nosso Deus tem prazer em restauração. Os destroços da perda é visto por Deus como uma semente para a restauração. É um ponto de partida. É mais ou menos o que aconteceu lá no Vale de Ossos Secos, quando Deus leva o profeta Ezequiel, aquele vale de ossos secos, e quando ele chega naquele local, só havia morte, só havia desolação, não havia esperança de reconstrução. Afinal de contas, ele estava diante de ossos secos. Não havia mais vida. Mas Deus, exatamente para poder nos ensinar que ele tem o poder de restauração, ele faz Ezequiel entrar, ver um processo de restauração vindo da morte. Então, da morte, Deus criou a vida. Da morte, Deus restabeleceu a vida. E depois que você lê aquele texto, você vai ver que os tendões foram batendo com tendões, ossos com ossos, carne, e, de repente, aquele vale de ossos secos
passou a ter vida. E é isso que Deus está fazendo hoje na sua vida. Pode ser que você esteja com a sua vida como se fosse um vale de açúcar, mas ele tem o poder de restaurar completamente a sua vida. E é assim que você precisa crer. Quando Deus restaura, quando ele restaura algo na nossa vida ou a nossa própria vida, ele não aplica remendos. Ele não bota uma costura, né? Pega um pano velho e costura o buraco. Não, ele faz tudo novo. Ele restaura o que foi perdido, ele faz uma intervenção. Mas essa restauração sempre vem com um plus, vem com um acréscimo. Aquilo que já foi bom vai ser ainda melhor. Isso aconteceu exatamente com Jó, lá em Jó 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó, mais do que o primeiro. Porque Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. É sempre 7 vezes mais, 100 vezes mais. Né? O que importa aqui não é nem o número, mas o princípio. Deus, quando restaura, Deus restaura de forma plena. E o que era bom fica ainda melhor. Os discípulos também inquiriram Jesus num determinado momento, dizendo, mas nós largamos tudo, nós estamos te seguindo. E aí Jesus vai falar, olha, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto mais, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro, e na vida eterna. Ou seja, há uma recompensa quando nós decidimos estar com Deus e receber essa restauração que vem dele. A restauração da sua vida vai depender do entendimento de que Deus quer te dar o novo, de que Deus quer te dar o melhor. Você precisa crer nisso. Deus quer te abençoar. Ele quer te dar o melhor. Você tem que crer. Você tem que saber que ele é o teu pastor. E eu posso voltar no Salmo 23 e dizer que Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece comum, mas ele poderia ter escrito, o Senhor é o pastor de Israel, o Senhor é o pastor dessa nação. Mas Davi, ele tinha um entendimento de que Deus cuidava dele. Então ele se inclui, ele diz, o Senhor não é só o pastor de Israel, o Senhor não é só o pastor da igreja, o Senhor não é só o pastor de muitos irmãos, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim individualmente. E Deus tem um cuidado individual pela sua vida. Nesse momento, Deus está cuidando individualmente de você. É por isso que ele te trouxe para essa pregação hoje, para essa live hoje, para dizer para você, creia. Você precisa crer que eu quero te dar o melhor. Porque nesse momento, quando tudo está no chão, quando as coisas não estão boas, vem um pensamento, o diabo aproveita para botar no teu coração que não tem mais jeito, que Deus não vai restaurar, que ele não te ama, que para você não dá, que quem é você? Deus não está preocupado com você. Deus está preocupado, sim, com você, aí no teu quarto, aí na tua casa, aí no teu trabalho. Nesse momento, ele está cuidando de você e ele está te restaurando. Você precisa crer que o Senhor é o teu pastor. Saber isso saber, nós precisamos crer. E saber é diferente de crer. Sabia disso? Há pessoas que sabem, mas não creem. E há pessoas que creem, mas também não sabem, porque não conhecem o que Deus tem para elas. Nós precisamos conhecer o que Deus tem. Então, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, planos de restauração. É isso que você tem que saber. E aí, ele vai revelando isso ao longo da sua trajetória cristã. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você está com Deus, mais revelação você vai tendo de quem ele é, mais fé vai se instalando no teu coração e mais você vai ficando inabalável. É o que Deus quer que você seja, uma pessoa inabalável. Por exemplo, eu falei, todos sabem que o Senhor é o nosso pastor, mas é preciso crer que ele é o teu pastor. E a partir daí, esse é o ponto de que nada vai te faltar. Quando você entende que ele é o teu pastor, você já começa a entender, então, que nada vai te faltar. Você não está sozinho. Deus quer que você creia nisso nessa noite. Deus quer que você tenha isso no teu coração. Deus não olha para você como um número, como uma massa.
Deus olha para você de forma individual. E o fundamento da minha afirmação está na parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas e uma se perde. Ele para tudo para ir ver a única ovelha que estava perdida. Isso fala da individualidade. Apesar de ser um Deus tão poderoso, de nós estarmos no mundo com bilhões de pessoas, Deus, ele consegue cuidar de nós de forma individualmente. O tratamento para a sua vida é VIP. Você tem um tratamento VIP. Amém? E tudo isso começa nessa restauração, quando nós temos essa revelação de quem Cristo é. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Esse é um momento em sua vida que Deus quer restaurar hoje aquilo que foi perdido, sonhos que foram perdidos. Muitas vezes você perdeu amizades, você perdeu, às vezes, o amor, diz que perdeu o amor no seu casamento, você perdeu a confiança de pessoas. Deus tem o poder de restaurar qualquer tipo de situação. E no Salmo 113, versículo 5, diz assim: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, mas que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ele ergue o necessitado. Olha só, Deus em todo o seu poder, ele dos céus olha para mim, ele olha para aquele que está caído, para aquele que precisa de restauração. E ele, quando essa pessoa crê, quando essa pessoa pega para ela isso, ele vai e ergue do pó o desvalido, ele ergue do monturo o necessitado. Jeremias 18 também, no versículo 1 diz: a palavra que veio do Senhor Jeremias dizendo: levanta, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com suas obras sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E para ter 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, um Deus que opera em favor daqueles que esperam por ele. Se você espera por Deus, Deus está operando em seu favor. Aleluia! E a Bíblia ela apresenta Deus de várias maneiras para o seu povo, mas a imagem que a Bíblia mais apresenta é de Deus como sendo um pai, como sendo um pastor, né? Ou seja, é aquele que se importa comigo, que se importa com você. Quanto mais revelação você tem desse amor de Deus, menos condenação você vive. Você começa a crer e você começa a depois realmente ver na sua vida essa ação poderosa, restauradora de Deus na sua vida. Amém, gente? Eu não vou mais alongar aqui. Eu queria terminar dizendo isso para você. O nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Não deixe que pensamentos diferentes daqueles que estão na palavra de Deus, dizendo a respeito de quem você é para Deus, um amado, santo, você é uma pessoa especial para Deus, você é tratado como reino, sacerdote, como amigo, como filho de Deus. Não deixe que nenhum outro tipo de pensamento invada o seu coração, o seu espírito. Não deixe que isso venha abater você. Se levante nessa noite, em nome de Jesus. Seja restaurado, seja qual for a vida, e tenha esperança de que Deus tem preparado coisas boas para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Te abençoe poderosamente. Vamos adorar a Deus ainda agora. Vamos cantar. Rafael, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Daqui a pouco eu volto para orar e para também contar alguns testemunhos. Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus.